que é esse curso e que diabos e por que diabos fizeram isso. É o WX 331. Rafael Nascimento, teologia é uma ciência que dá doutorado e você... que profissão é essa? Deixa eu só falar rapidinho. Deixa eu só falar aqui rapidinho. A teologia, ele já é um curso reconhecido, tá? Profissão que dá dinheiro, hein, Caco, aqui no Brasil. Não dá dinheiro, não. Só se o cara virar pastor. Porque o profissional teológico, ele se transforma em pastor, né? Muito dinheiro aqui. Não, cara. Eu ouvi um pastor falando que ser teólogo é o que dá dinheiro no momento, é isso aí. Não, cara, para ser pastor nem precisa ser teólogo. Não precisa ser teólogo. Mas o curso é reconhecido, o curso de teologia é reconhecido. Reconhecido como o quê, cara? É reconhecido pelo MEC, é um curso reconhecido. Reconhecido pelo MEC, mas como o quê? É um curso profissional de quê? Cara, na verdade... Profissionais para quê? Diga. Forma profissional. É engraçado que... eu acho, na minha opinião, que, principalmente agora que nós não temos obrigatoriedade, embora alguns loucos ainda estão querendo transformar o curso de teologia, a aula de religião obrigatória nas escolas, eu não concordo com isso, mas seria mais para isso, né, cara? Mas é uma ciência, entre aspas, né? Uma ciência... Ciência de Deus, aspas, foi foda, velho. Entre aspas, cara, porque não é brincadeira, você não é palpável. Deus não é palpável, né? Porque teologia seria o estudo de Deus, né? Deus não é palpável. Você não tem não como... é palpável, a Bíblia, que é o instrumento do estudo, não é confiável, é uma balela total, né? Existe, na verdade existe. Teologia é basicamente... Aliás, se bem que, pelo conceito, seria realmente o estudo do Deus judaico-cristão. Então, ela ignora outros deuses. Na verdade, não significa que seja o estudo do Deus judaico-cristão, mas sim de Deus. Né? E Deus tem milhões. Existe o curso também de teologia, teologia ubandista, que também é reconhecido. Você acredita nisso? Existe também. Wendel, mas assim, semanticamente, se fosse estudar outros deuses, seria teologia, não? Não, acho que teologia, o teo seria o radical que define porque Deus. Teo não define só o Deus hebraico-cristão. Exatamente. Teo não significa que seja Deus vem de Deus. Exatamente, não significa que seja o Deus Javé, né? Só que os teólogos daqui só estudam a porra da Bíblia. Só estudam, exatamente. E aí eles acham que... Exatamente. Aí você pergunta ele, e o Deus Juju da montanha lá da África? Não sei desse Deus, não. Exato. E o como é que chama? Siddhartha Gautama, que depois se transformou no Buda. Não sei desse Deus, não. Você não estuda teologia mesmo, você só estuda história judaica. E se o cara quiser se aprofundar, o cara tem que estudar ciências das religiões. Cristianismo judaico. O Wendel... Fala, pode falar. Não, achei que tivesse morrido aí. Não, agora eu quero que o Rafael... me fale qual é o profissional formado em teologia que ele faz no mercado de trabalho. Vai dar aula para outros teólogos. Outros futuros. É ali para ladrão, é um Rafael tá roubar. Tem que liberar o microfone de Rafael aí, Wendel. O Wendel, acho que o Rafael tá bloqueado aí. Não tá. Tá não? Não tá. Então ele, Rafael, porque ele tá tentando falar e não tô ouvindo. Rafael, vai lá em cima, então ativa teu microfone, deve estar vermelho lá em cima. Fala aí. Fala, Rafael. Pronto, tá me escutando agora? Começa aí, Rafael. Começa aí. O que acontece? Como vocês falaram... Como vocês falaram, teologia não só está vinculado a uma divindade, que essa que conhecemos na Bíblia, pode ser qualquer divindade. Agora, só que o que acontece? Existe a questão das análises que são feitas, certo? Por exemplo, você pegar uma Bíblia dessa, o Alcorão, ou você pegar uma Bíblia, sei lá, protestante, você pegar qualquer livro, tá ligado à teologia, entendeu? Então, se você vai, qualquer pessoa pode ler, entender. Mas para entender de forma coerente, tem que ser feita uma hermenêutica, uma exegese, entendeu? Eu não estou dizendo
Ou seja, enrolation, né? Você pega lá o que está escrito, aí interpreta de 1 milhão de formas diferentes para cada coisa que você quer, né? É bem por aí, né? Não, aí vai estar vinculado ao tendenciosismo de cada ser humano, entendeu? Porque, por exemplo, muitas pessoas têm interesses separados. Porque, por exemplo, muitas vezes um indivíduo entende de outra forma, não porque ele não sabe da forma correta, mas é porque ele quer aceitar daquela forma, porque na realidade é o que vai se vincular ao que ele tem como concepção absoluta. Pois é, mas aí já não é ciência, porque a ciência ela é baseada em experimentação e observação. Então, se cada um observa de um jeito diferente, já não é ciência, velho. Não, e assim, eu não trabalho com essa lógica, eu trabalho com a lógica que a pessoa tem que ficar imparcial em relação às questões teístas, certo? Eu acho que, por exemplo, uma escavação lá em arqueologia, eu digo até a arqueologia porque é o seguinte, existem vários protestantes que também são arqueólogos, e eles fazem a escavação, aí quando eles pegam um manuscrito antigo, que é feito a arqueologia, aí quando ele vê lá, rapaz, isso daqui vai contradizer o que eu penso, o que eu tenho como convicção. Então ele pega, descarta aquilo e joga ao que vai afirmar o que ele tem como crença absoluta, tá entendendo? Então é mais ou menos por aí, cada um vai puxar para sua sardinha, mas o indivíduo que não trabalha com o tendenciosismo, ou seja, trabalha com a imparcialidade, ele vai pegar aquela escavação e vai colocar do jeito mesmo que ele escavou. Alguns que trabalham com arqueologia que junta com a teologia, mas a própria teologia também deveria ter a imparcialidade, mas infelizmente... Peraí. Vamos voltar para o assunto, Seguinte, você tem um professor de matemática, certo. E aí ele é um profissional que ensina matemática. Aí ele ensina matemática e uma pessoa vai usar essa matemática para diversos fins. O cara vai calcular alguma coisa na engenharia, o cara vai calcular alguma coisa em mecânica, e o cara vai usar a matemática para outros fins, tá? Você tem um professor de biologia, ele vai ensinar biologia, e o cara vai se tornar biólogo, o cara vai se tornar pesquisador de biologia, etc. Então você tem todas essas pessoas que ensinam alguma coisa, são profissionais para ensinar isso aí, para outros profissionais se formarem, certo? Mas o professor de teologia, ele ensina teologia para o cara se transformar em que profissional? É isso que a gente quer saber. E nenhum profissional, ele analisa todos os livros, por completo, todos os livros que tem uma divindade ou monoteísta ou politeísta, certo? Ou seja, é uma coisa completamente inútil, né? Que fica... mas passa para o outro aquilo aí, que interpreta de outra forma, e outro vai passando. Quer dizer, não tem uma finalidade. É porque não é uma ciência exata. Exatamente. Mas não é nem ciência, meu amigo, não é nem ciência. Mas veja eu não considero, eu digo ciência no sentido de que não é feita a matemática como uma ciência exata. Mas veja só, a teologia, por exemplo, ela é uma coisa utilizada por muitos cientistas, inclusive. Você observa que essa questão a questão de você... Não, agora você vai ter que dizer como é que um cientista usa teologia. Não, ele usa, porque o pesquisador nessa área, por exemplo, o arqueólogo que busca por livros antigos, no livro que eu digo no que se trata das religiões. Sei. Eles estudam sobre isso. Os caras estudam Bíblia. Estudam Bíblia, estudam pergaminho. Sim, mas eles não estão não estudando só para negar Deus. Eles estão estudando procurando Deus. Eles estão estudando fatos históricos que possam contar como foi aquele povo. E aí não é teologia, é história, garoto. Aí é história. Não, mas aí ele usa teologia, porque essa história, que se estiver relacionada com as religiões, não vai estar separada dela. Usa a teologia, mas essa história não vai estar separada dela. Ele não usa a teologia conforme... Deus. Não, não é não. Teologia é estudar Deus. Não, isso foi o conceito que colocaram foi colocado pelos protestantes,
certo? É lógica de Deus, mas por exemplo, a própria semântica da palavra mostra isso. Que é errada. Isso, não, a semântica da palavra equivale que eu acho que Deus é Deus. Cara que é arqueólogo, ele jamais vai deixar de confiar nos próprios campos dele lá. O cara foi lá pesquisar, foi lá cavar e tá buscando aquilo ali através de coisas que são descobertas para acreditar num livro que foi milhões de vezes interpretado, modificado, estuprado. Mas esse, eu particularmente, esse estudo em cima dos manuscritos, da própria Bíblia ou de outras coisas, isso não pode ser negado. Eu tenho certeza que vocês já viram, não foi só uma vez, que cientistas estudam esses manuscritos que tratam de teologia, que tratam de religião. Na verdade, a teologia é o estudo de Deus. Então essas coisas são estudadas por esses cientistas aí, ateu ou não ateu, seja lá o que for, mas eles estudam. Eu vou dar um exemplo para você prático. É porque as pessoas vinculam ateus como se fosse uma divindade monoteísta feita pelos protestantes ou pelo católico ligado a isso, que é a forma mais conhecida do brasileiro, entendeu? Mas não é só isso, é um todo. Então, por exemplo, Theos equivale a tudo. Então, o indivíduo que faz, por exemplo, ciência da religião, ele primeiro tem que fazer teologia, tá entendendo? Ele tem que fazer teologia para depois fazer uma especialização em relação a essa área. Então, a teologia não tem... Rafael, eu sei que ele atrapalha, mas ele atrapalhando. Defina, por favor, essa ciência da religião, que eu não compreendo o que seria isso. Até a palavra religião é complicado de se falar, porque é uma palavra que ela vem de religar, do nome latim, que na realidade não era simplesmente para algo vinculado ao protestante, nem ao catolicismo, e sim como um todo, religar a divindades. Veja só, essa palavra ciência das religiões não está sendo criada por nós aqui agora. Inclusive, universidades públicas têm um curso de ciências das religiões. Por exemplo, eu não sei porque, por exemplo, eu não fiz ciência das religiões, mas eu tenho uma ideia de que seria realmente estudar a religião no âmbito total. Acho que passa inclusive pelo crivo da psicologia, porque algumas pessoas que eu conheço que estudou ciência das religiões estuda psicologia também, muito, muito forte. O ensino da psicologia dentro desse curso é muito forte, porque trata de uma coisa que é complicada no ser humano, né? Quer dizer, uma coisa que eu acho que é curiosa é o seguinte: quando se fala de teologia, o curso em si, praticamente falando, na maioria das vezes é feita por cristãos. Eu até outro dia estava meu irmão que é teologia. Caco, existe doutorado para teologia? Cara, ser doutor teólogo, existe isso? Existe. Por incrível que pareça, você pode achar, mas existem. Você pode fazer doutorado em algum ramo específico, em alguma área, tipo angiologia. Por isso que eu falo que essa bosta desse país aqui não é laico. Porque se fosse um país laico, isso não existia não, essa merda, velho. Mas deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Deixa eu só contar aqui uma coisa rapidinho. Rapidinho aqui. Oi. Uma curiosidade com relação a isso. Como que o Ender que está falando faz sentido. Veja bem, meu irmão fez teologia, ele é pastor, e recentemente eu estava conversando com ele, e ele me comentou que o professor de cristologia dele era ateu. Eu comentei isso com minha mãe, ela falou, como é? Como é que pode o professor de cristologia ser ateu? Quer dizer, você vê como é a percepção das pessoas com o curso de teologia, né? O curso de teologia tem que ter crente lá, velho. Não, é como eu falei. O cara que é cristologista, ele não pode ser descrente. Cada um quer puxar pra sua sardinha, mas está incorreto essa prática. Porque se for o caso, bicho, o cara ser doutor, ele tem que estar estudando, tem que fazer doutorado numa coisa que realmente seja ciência comprovada, velho. Entendeu? Você não pode ser doutor numa coisa que não é uma pseudociência, uma coisa que não existe. Cara, estudar Deus, não é provado que Deus existe. Como é que você vai estudar Deus? Mas não é teologia Deus, é isso. Se você vai estudar os povos antigos através da Bíblia, você é historiador. Não da Bíblia. E sim outros livros. É porque as pessoas aqui lá da tela estão como a Bíblia, não é.
É outros livros também. Entendeu? Cara, não, Rafael, Veja só. eu entendo o que você está falando. A questão é, a teoria é essa, é que não é só Bíblia. Mas na prática, ela só é dada por pessoas que só pensam em Bíblia. Infelizmente, mas essa prática é Eu incorreta. nunca vi um teólogo chegar para mim e dizer assim, olha, porque nós fizemos um teste em laboratório e constatamos que a 15ª parte da matéria constitui uma coisa que a Bíblia já tem provado assim. Não vi, bicho. Não tem como. Ei, não, fala sério, fala sério. Tudo na base do ateísmo. Não, peraí. Observa meus vídeos aí, pra ver se eu defendo Yahusha, apesar que eu já meti pau. Eu desço a ripar de todo mundo, meu amigo. Por quê? Porque, na realidade, eu não gosto de tendenciosismo. Por quê? Porque o cara não só pode abranger o cristianismo. Eu até estava pensando e deixar lá para no hindu aí que está presente aí, no hinduísta. Ele só vem se pegando na porrada com o Caco. Porque é o seguinte, como eu estou dizendo, a teologia abrange tudo, então não posso só ficar vinculado ao protestante, ao catolicismo, ou testemunho de Jeová, o que quer que seja, tem que ser algo em geral. Tá entendendo? E você é o que, Rafael? Qual Racionalista. Racionalista? É. O que é racionalista? Eu sou ignorante nesse assunto. É mais uma maneira de dizer que eu estou indeciso, né? Não, estou indeciso não. Eu admito a possibilidade que exista uma força, certo? E também admito a possibilidade que não existe. Eu trabalho com a comprovação. Você então, é um racionalista, um agnóstico deísta. Seria um agnóstico deísta. Exatamente. Não. É porque é o seguinte, não é agnóstico deísta, porque é o seguinte, como eu fui líder de uma igreja por muito tempo, então não adianta eu só pegar, feito alguns ateus colocam, dizer, olha, é assim dessa forma, porque colocar a questão racional que eles falam, não, é dessa forma porque se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e começa a fazer racionalização disso. Eu não gosto disso, eu gosto de colocar isso e ao mesmo tempo fazer uma comprovação dos fatos. Rafael, deixa eu fazer só uma pergunta para você, não me leva a mal não. Eu gosto de perguntar as coisas das pessoas que eu considero amigas. Você é uma pessoa que eu considero meu amigo, já conversei com você o suficiente para ter essa liberdade. Você disse para mim que era pastor de uma igreja, não foi? Sim. Bom, você perdeu a sua fé porque perdeu o din-din da igreja? Começou a cair a arrecadação? Ou como é que foi essa sua... Não quero mais ser pastor... E agora vou buscar e vou ser racionalista. Como foi essa sua transição? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu nunca peguei dinheiro de igreja, certo? Já estou até informando isso, nunca peguei dinheiro de igreja. E por isso eu tive uma dificuldade, porque, por exemplo, se eu passo um bom tempo como não peguei dinheiro de igreja, aí a minha vida ficava meio difícil, entendeu? Porque eu me esforçava muito tempo nessa mesma coisa. Referente à questão da fé, não é questão de fé, porque a palavra fé no hebraico significa acreditar, conhecer. Então, e conhecer, basicamente conhecimento. Por exemplo, o que vocês fazem conhecer e acreditar são duas coisas diferentes. Não, mas por exemplo, eu digo conhecer no sentido de pesquisar. Por exemplo, o que os ateus fazem é isso, fé é isso, no conceito hebraico, entendeu? Agora, foi ensinado de uma... O que os ateus fazem é fé? Define isso. Desculpa, eu me perdi aí. A fé é simplesmente você... Por exemplo, o que o cientista faz? Ele, vamos fazer a escavação, e chega lá, faz a escavação, e depois vem à tona e coloca, ó, isso aqui é dessa forma. Pode ser até que, se você pegar a Bíblia e alguns fatos se torne algo incomum, a partir daquele fato. Só que ele vai lá observar, porque ele vai ver se aquilo que realmente está sendo falado é verdade. Isso aí é fé. Isso é fé. Eu discordo. Fé isso aí é fé. Fé é um salto de confiança naquilo que não tem absolutamente nenhum tipo de comprovação. Isso que foi passado pela religião. Vamos supor, eu até fiz um vídeo sobre isso. Vamos supor, você vai fazer uma escavação, tá? Querendo achar alguma coisa. Existem duas possibilidades reais. Ou você achar aquilo que você quer, ou não achar. Certo. Você tem esperança de achar. Esperança. Agora, se você, vamos supor, quer ganhar na Mega Sena e nem vai jogar, aí é fé.
porque está fora completamente da realidade, entendeu? Então, isso assim, aí que quando foi você... colocado pelas religiões, Mas né? cara, mas fé é uma coisa que você... não importa que tudo no universo está conspirando contra, que nada seja real, mas você crê que aquilo é possível. Isso mesmo é contra fideísmo. toda razão. Isso Entendeu? é fideísmo, não é fé. E tem esse conceito de fideísmo. Fideísmo Aí o buraco é mais embaixo. Eu tô sendo racionalista com você. Tipo, eu podia tendenciar, não, realmente o que você está dizendo é fé, mas não é, isso é fideísmo. Então, já que eu estou enganado, me defina o conceito de fé como e eu defina o falei. conceito disso aí que você falou agora. Fé, como, por exemplo, por isso que eu estava dizendo, não, o próprio ateu, ele tem fé, porque é a questão de ele buscar realmente a verdade, independente de se tendenciar para nenhum lado, tá entendendo? Da forma racional, ou seja, você chega lá e Cara, vai... mas fé, definição de fé é buscar a verdade. Conhecer, não conhecimento. Pode ser isso, cara. Não O próprio conhecimento. Bom, na realidade, eu acho a que não fé- seja isso não, cara. Bom, pode ser que no conceito hebraico, como você falou, seja. mas Etimologia a fé- da palavra. A fé ocidental é geralmente vinculada a algum tipo de crença, e aí é que entra a diferença entre crença entre crer e conhecer e saber, porque assim, enquanto você não tem nada, você não tem nada que prove aquilo, você só acredita. A partir do momento que você sabe que aquilo é fato, você pode até dizer assim, não, agora eu conheço. Então, por isso que eu acho que fé e conhecimento não são palavras sinônimas. Bom, esse conceito se aprendeu a partir do momento que, por exemplo, pode observar que muitos ateus foi porque já foram teístas, certo? Entraram nessa mesma leva e observaram que aprenderam isso do próprio cristianismo, né? Que tipo a fé seria algo que eu creio, independente se fulano vai falar ou não. Isso aí foi o que colocaram até hoje, mas não é. É por isso que eu estou dizendo a você. No meu vídeo eu estava... Já que a fé não é isso, Rafael, você define acreditar, então, em algo que não tenha a menor possibilidade de acontecer, tá? Então, digamos que amanhã eu creia firmemente que vai nascer um sol estranho no meio do sistema solar, do nada, sem nebulosa, sem nenhum tipo de berçário de estrelas, vai nascer um sol amanhã. Eu estou com isso aí. Eu falaria fé. Mas se a palavra é outra, você, por favor, me diga aí qual palavra eu posso usar. No caso que você está citando aí, de eu acreditar que pode nascer, simplesmente confiança. Ou simplesmente o próprio fideísmo. A questão de que você que vai nascer uma fé, ou o próprio conceito de acreditar que aquilo vai acontecer. Mas não no sentido de conhecer, porque conhecer é saber eu acho que confiança vem do conhecimento. Quando eu conheço alguma coisa, eu tenho confiança naquilo. Eu conheço, mas o sentido de fé é conhecimento. Por exemplo, o próprio ateu, ele não acredita em nenhuma divindade, mas ele acredita, por ele não acreditar na divindade e defender que não existe a divindade, isso também poderia ser o sentido de fé. Eu acho que a gente conhece. Não, eu acho que é constatação, cara. Constatação. Não é fé, cara. Você tá confundindo uma coisa com a outra. Não. O cara constatou que não há lógica nenhuma em você ainda acha que você não me compreendeu. Eu estou dizendo o seguinte. Pelo conceito que temos de fé hoje, essa visão de, por exemplo, de um indivíduo não ter nenhuma divindade e por isso defender isso, que isso aí não existe nenhuma divindade, pelo conceito que temos hoje, isso pode ser considerado fé nessa definição que os protestantes e os católicos fazem, a sua grande maioria. O que eu estou dizendo é isso. Mas, por exemplo, a fé, no que se diz no hebraico mais antigo, que já veio pelos fenícios, depois pelos egípcios, depois pelos sumerianos, que já é uma bala de gato, entendeu? Então, assim, o conceito de fé é conhecimento, conhecer, no sentido de você ir correr atrás e não ficar dizendo, feito aquele exemplo de Tomé, que dizia assim, feliz daqueles que acreditam sem ver. É porque, na realidade, quem tinha realmente fé e sabia da verdade era o próprio Tomé, que conhecia. Esses dias ela me ligou,
Aí perguntaram um negócio interessante aqui. Okay. E o cristianismo? Eu tava dentro do ônibus. Vai falar. Não acreditar em coelho da Páscoa é fé? Aí ela pegou, me ligou pra me ligar. Bom, essa é uma boa pergunta. E aí? Coelho da Páscoa. Veja só. Não, assim, ó, eu vou fazer um adendo a essa pergunta. É porque, assim, quando você fala de alguma coisa que existe, já fica mais difícil de você definir fé. Eu não estou falando que o coelho da Páscoa existe, estou falando que coelho existe. Mas o pessoal faz aquela referência lá ao macarrão lá, como é o nome? Eu vou dar um exemplo. É uma coisa totalmente sem sentido. Se eu disser que é uma coisa totalmente sem sentido. É isso que eu quero falar. Você ter fé em alguma coisa. Vê só. Entendeu? Entendi. Vê só, entenda só. Só para você. Segura aí, Rafael. Só para você entender, tá, o que o cara falou. Dentro dessa analogia, podemos citar que TV desligada é um canal de televisão. Podemos citar que careca é uma cor de cabelo. Entendeu? Porque a falta da fé seria fé também, então. Essas coisas realmente são análogas, entendeu? É porque ele está colocando como se fé fosse essa questão do que você colocou como pelo protestante, não é. Aí é que está. Aí é que está a complicação que está acontecendo, que ele está colocando fé como a falta de fé, a falta da fé que ele conhece pelo protestante, pelo católico, pelo cristianismo em si, né? E não é isso, não tem nada a ver. É conhecer. Por exemplo... Sim, eu concordo com você que existem outras definições para a palavra fé. Inclusive, algumas vezes a fé ela é análoga à palavra de acreditar em alguém, por exemplo. Eu tenho fé em alguém. Beleza, até entendo. Mas o que eu estou falando, que a gente está falando aqui, é de fé religiosa. A fé em algo sobrenatural, em algo metafísico. É isso que eu estou falando. É isso Mas que isso que está... por exemplo, vamos fazer uma suposição. Imagina que o Salvador tenha existido, né? Eu não estou dizendo que ele existiu, não. Vamos dizer que ele tenha existido. O conceito que ele disse de fé não foi essa que o pessoal coloca hoje. Isso eu falo porque no hebraico era totalmente diferente. Agora, e como é? Conhecimento. Então, por exemplo... Conhecimento? Conhecimento. E outra coisa, essa questão de... Eu vou dar um exemplo. De Papai Noel. Vamos supor, eu conheço a minha mãe. Eu tenho fé da minha mãe, é a mesma coisa, isso é? É porque a palavra fé, essa própria palavra fé, ela não existe. A palavra correta era conhecimento. Ah, então você não está dizendo que fé é igual conhecimento. Você está dizendo que a palavra fé foi trocada, não é isso? Sim. Foi uma troca. Mudou, e aí foi uma adulteração, cara. Fala, maestro. Não. Eu boto fé no O mala, né? O mala. Cara, essa é foda. É porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Se você for pegar o conceito, vamos dizer, pelo latim, o conceito do latim que temos hoje, que, vamos dizer, a palavra nuvens. O conceito de nuvens é composto de gases. Mas se eu for pela origem etimológica da palavra, núberes vem de casar. Se eu for pelo hebraico, também é a mesma coisa. É o conceito mais antigo. Então, eu não posso pegar o conceito que tinha naquele tempo para trazer pelo conceito de hoje. É totalmente diferente. Está entendendo? Então, assim, é essa complicação que existe e que eu estou entendendo. Num tempo antigo aí no Brasil, onde alguns americanos vieram principalmente para a costa nordestina, né? Eles viram as festas, né? Muito interessantes. E aí, os americanos que não sabiam falar porra nenhuma em português, eles chegaram para os nordestinos lá, na época, e perguntaram, it's for all, que significa, é para todo mundo, né? Aí, os nordestinos não entendiam nada, forró, pronto. Quer dizer, você tem uma palavra surgindo de outra que tem um sentido completamente diferente. Você acha que existe isso em alguma coisa na Bíblia, como você falou aí da nuvem? Ou seja, uma palavra que significava uma coisa e as pessoas porque no latim a palavra nuvem vem de núbere, então significa casar. E no hebraico vem do verbo ana.
entendeu? E essa palavra também tem esse mesmo conceito. Só que trazendo no sentido que temos hoje, é composto... Rafael, mas eu acho que, sabe o que acontece? É que nós aqui na língua portuguesa, que veio também do latim, temos muitas palavras iguais para coisas diferentes, cara, e não podemos confundir. Por exemplo, existem 3 palavras, né? Vamos supor, manga de fruta, manga de camisa e manga de mangá, de alguém. Ou seja, você tem 3 sentidos para a mesma palavra, mas você não pode dizer que uma palavra perdeu o sentido ou outra, entendeu? Ela pode dizer que nuvens de números sejam um sentido diferente. Nesse mesmo pensamento, porque é o seguinte, no hebraico existia a polissemia. Então, como existia a polissemia, realmente o que você está falando é verdade, só que isso vai depender já, aí que vai acontecer. É que a gente está falando de teologia, então seria... Ó, que danada é isso aí de ficar agora? Cara, tá mostrando um cara aí pelado, cara? Que negócio é esse? Microfone mudo. Caco, então, Caco, falando nisso, fica de olho no canal Galinha Defensiva que a gente acorrentou você. Foi. Tá então, mudo, cara, tá então mudo. O que acontece? Caco, você tá sem som, Caco. Tá sem O homem som, não deixou o Caco sem voz. Eu nem sei se você já foi acorrentado, mas a gente acorrentou você mesmo. Vem aí em cima, cara, que você tá destravado o áudio, cara. Então o que é que acontece? Realmente existe a polissemia, e a polissemia dava para uma mesma palavra vários significados, só que aí é que funciona a hermenêutica e a exégese, e também a questão da própria palavra que é usada. Ok. Ó, quem tá de volta aí, ó. Comendo, cara, como sempre. O livro aqui que eu tô mostrando aqui é por... Viu? Fala, cara. O livro que eu tô mostrando aqui é que a gente tava falando aí de Kierkegaard aí. Aí eu falei pro cara aqui que eu tô... Falei, vou te mostrar o livro que eu tô lendo aqui. Wendel. Fala, Rafael. Então, como eu estava falando, por exemplo, aquela passagem que fala de Tessalonicense, que diz que ele viria nas nuvens, né, e depois com o Senhor estaria nos ares, aquela passagem está se referindo que o Criador, vamos supor que exista um Criador, não estou dizendo que estou afirmando, mas vamos supor que o Criador, hipoteticamente estaria... casando, o espírito dele estaria casando com o corpo do homem. E no Ares, na palavra no hebraico, simboliza corpo. Então, tipo assim, no arcaico, não no moderno, que já é outra coisa, mas aí seria isso, mas deve outra definição, então, ou seja, fez esse balaio de gato que as pessoas não entendem. E aí quando você vai falar, aí as pessoas acham que você está inventando, aí fica difícil. Né? Fazer uma pergunta ao irmão Rafael aí, Wendel. Pode fazer, Chama. Rafael, essa religião cristianismo, essa religião híbrida, quem foi que inventou ela? Constantino fez essa mistura todinha e depois... Ele que inventou essa religião Eusébio e Hierônimo fez essa complicação todinha. E o pior, eu não tô afirmando que, por exemplo, exista um Criador e exista... eu não estou afirmando nada disso, que existe um Salvador. O que eu estou afirmando é que o significado das palavras para o nosso significado é totalmente diferente. Agora, quando foi feita a interpolação, foi feita de forma errada. E, felizmente, o que vocês falam, muitos ateus falam, está falando a verdade. Realmente, essa Bíblia não deve ser colocada como um passivo de crédito. Não passivo de crédito, infelizmente. Eu tenho que falar isso, realmente. A Bíblia realmente está... a maneira interpolada de forma errada que surge todas essas teorias. Então o Messias não fez essa religião cristianismo, né, Rafael? Nem o cristianismo, nem nenhuma delas. Ok. Sabe o que eu fico pensando, gente? É que existem 2 visões para essas coisas, né? A visão de um cristão, a religião, a Bíblia e tudo mais, ela é uma coisa de um livro único, perfeito, imaculado, né? Veio voando do céu e caiu, que aquilo ali é sagrado e é a palavra de Deus. Aí a visão para um cara que nem o Caco Rocha e que nem o Rafael Nascimento é que a Bíblia ela é um quebra-cabeças mal compreendido, ou seja, ele foi montado todo torto, que tem que desmontar todinho de novo para remontar a coisa certa, para ver qual é o quadro correto, né, original. E para os ateus... Não é o caso deles, ou seja, não é o caso deles, mas provavelmente é uma coisa que tem que ser
detido por poucas pessoas. Então na visão, não, meu mano. na Eu visão acho que eu não fui. de alguns, deixa eu terminar, Caco. Rafael, deixa eu terminar. Então na visão da maioria dos teólogos é isso. Então essas pessoas que buscam muito a questão do verdadeiro Deus dentro da Bíblia é isso aí. Eles pensam que foi feito uma coisa assim de um artista complexo e tal, e que a gente tá um pouco o raciocínio para conseguir chegar lá. Já na visão dos ateus, a Bíblia foi um livro que colocado na mão de um doido que ele só escrevendo o que queria. Entendeu? Então existem várias visões disso aí. Eu particularmente não acho que a Bíblia tenha alguma coisa real de sagrado, real de divindade. Eu acho que para mim foi uma criação de povos antigos que não tinham como explicar o mundo, não tinham como explicar as coisas, entendeu? Que um simples sol nascendo para eles já seria um raio de Deus, já seria Deus, etc. Então essas pessoas que não tinham conhecimento, elas criaram e fabricaram essas divindades, ao meu ver. Mas tem pessoas que não, que acham que ainda tem verdade lá no fundo da Bíblia, lá nos inícios hebraicos e tudo mais. Cada um tem Você viu uma matéria que saiu. Falando de Deus, vocês viram uma matéria que saiu no Fantástico domingo, falando sobre a Bíblia do Diabo lá, que o pessoal fez uma pesquisa e chegou à conclusão, porque disseram que foi inspirado pelo diabo. Analogamente é como se fosse a Bíblia, sabe? Foi feito por um cara que tinha recebido inspiração do diabo, e aí botaram um cientista lá e descobriram que não tem nada a ver. E deviam fazer isso com a Bíblia também, né, cara? Porque a Bíblia não tem um original como esse livro. Esse livro ele tem um original que está lá em um local que eu não sei. Eu não assisti a matéria, né? Eu li sobre ela depois. A Bíblia ela é um quebra-cabeça, isso. Eu Maestro Boggs, o que é que você acha sobre isso? Você que parece ser o clone do Filho de Deus. O que é que você acha sobre essas coisas? Parece. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tava só andando por ali, cagando, tinha uns malucos que me seguiam, escrevia e tal, então eles escreveram o que quiseram. Eu pensei que você ia falar, e o Pinto Pia, e o Pinto Pio. Esse negócio aí, esse seu microfone é muito escroto. Nosso colega parece mesmo. Que é interessante. Eu bato sempre no princípio de que na época, né, o conceito moderno de religião não existia porque a humanidade não separava o conhecimento em blocos, né, em campos de conhecimento. Então eu acho que até mesmo o próprio conceito de sagrado para a época é muito diferente do que a gente tem hoje, né? E uma coisa que é notória é que nós estamos falando de civilizações que estavam aprendendo a escrever e aprendendo a fazer história à sua maneira. Então, todos aqueles registros que a gente tem na Bíblia, primeiro foram reconstruídos, né? Daquelas escrituras sagradas que os hebreus escreviam e guardavam em vasos e levavam consigo, né? Várias civilizações que estavam aprendendo a escrever a sua própria história, só que sem o crivo do método histórico, sem o crivo do método científico. Então a gente tem que observar isso aí. Não é simplesmente pessoas loucas escrevendo colocando qualquer tipo de devaneio no papel, mas pessoas que estavam vivendo as suas vidas e escrevendo aquilo que viam do seu mundo ao redor à sua maneira. O que não corrobora a santidade de nada que construa, tipo assim, dê veracidade aos fatos que estão escritos lá, né? É claro. Ok, eu coloquei Beleza. Eu coloquei uma matéria aqui, gente, um bate-papo da gente. Se o Caco ou o Cristiano puder colocar para a galera que está assistindo, temos 21 pessoas assistindo no momento. Eu agradeço. É uma matéria do G1 falando que sim, o Deus bíblico pode ter sido uma fusão de vários deuses pagãos. Especialistas estão dizendo isso. Já não é uma coisa mais entre nós blogueiros, né? Já tem pessoas sérias, estudadas, que foram se aprofundar, especialistas que já estão constatando isso. Seria uma boa dividir com nossos amigos, né? Aí, né? Ou seja, se realmente o cristianismo, o Deus bíblico, ele migrou de deuses pagãos, obviamente não tem sentido no cristianismo, tá?
Então é bom dividir com a galera. Se vocês puderem copiar e Não, falar pra galera, eu agradeço. Eu queria até falar em referente a isso, que até coloquei vídeo falando isso. Agora é porque é o seguinte, como eu estou explicando às vezes a algumas pessoas alguns significados, as pessoas pensam que eu estou defendendo isso. Eu não estou defendendo. Eu só estou explicando que na realidade se falava anteriormente, entendeu? Sim, mas nós entendemos. e tipo assim, em relação ao paganismo dos deuses, realmente eu tenho foto que o próprio que o pessoal considera como Senhor, que chama Senhor, veio de Baal. Eu tenho uma estatueta aqui, uma foto de uma estatueta mostrando isso. Eu só não coloquei ainda porque na realidade daria polêmica, tá entendendo? Mas isso aí já foi contado lá em Israel. Agora, o que eu estou dizendo é que o significado das palavras não pode ser feito hoje conforme anteriormente, é totalmente diferente. E as pessoas pensam que eu estou falando sobre isso, que não é bem assim, falando dessa forma, mas as pessoas pensam que eu estou defendendo esse Deus monoteísta, tá entendendo? Não por aí. Não sei, meu microfone está aberto, eu não sei. Peraí. Tá aberto. Tá, então, uma coisa que é interessante é que, por exemplo, a gente sabe sobre essas paganizações, sobre Baal, sobre outras coisas, embora eu, como deísta, eu acredito que existe um criador e tal. Então, a gente sabe que essas coisas aí, que inclusive eu estou vendo aqui a matéria que o Wendel mandou agora, né? Que El era o pai de Baal e toda aquela coisa toda, que Semíramis, que Nossa Senhora, aquela reprodução que a gente vê direto de Nossa Senhora com um menininho nos braços, é a mesma reprodução de Semíramis, uma deusa da Babilônia. Temos lá a Semíramis com o Tamuz no braço. E percebe-se claramente que há uma conexão entre essas coisas. Mas independente de qualquer influência ou comparação que essas coisas tenham, por exemplo, eu continuo acreditando que existe um Criador. Eu sei que a Bíblia é totalmente manipulada. Eu sei que outras escrituras também são manipuladas. Caco, mas e qual tipo de criador você crê? Um criador que realmente inspirou a Bíblia? Ou seja, é um Deus que ele só tem aquele povo, mesmo aquele povo escolhido e o resto que se dana, é isso? Ou é um Deus mais universal que não liga para um povo fulano ou ciclano e que criou todo o universo? O que é? Acho que o Caco caiu, hein? Ele acho que deu uma travada aí. Bom, eu posso falar em relação a isso, é que